Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou engenheiro civil de formação, sou formado desde 2014, mas trabalho com obra desde o final de 2011. Eu considero como se fosse de 2012 que eu comecei no ramo da construção civil. Nessa caminhada, eu já gerenciei várias obras de mais diversos tipos que você possa imaginar. Residencial, industrial, comercial, pavimentação, enfim. Eu tenho um certo conhecimento do assunto. Gente, a maioria das pessoas acha que o cronograma físico-financeiro é só um subproduto do orçamento. Na realidade, ele é sim um subproduto. Mas o que é esse cronograma físico-financeiro? Esse cronograma físico-financeiro, ele é quanto que a minha obra avança em um determinado período. Muita gente acha que o cronograma é feito mensalmente, só que não necessariamente tem que ser assim. O meu cronograma ele é feito baseado no que está acordado em contrato. Se eu disse que o meu cronograma físico-financeiro eu ia pagar semanalmente, eu posso ter um cronograma avaliado nos serviços que serão executados a cada semana. E quanto equivale aquilo em valores financeiros. O cronograma físico-financeiro ele pode ser feito semanal, quinzenal e mensal, desde que esteja previsto em contrato ou no seu acordo com o cliente ou com o órgão público. Como é que funciona esse cronograma? Eu entro na obra sabendo exatamente o valor da obra. Uma obra de, por exemplo, R$1 milhão. Essa obra de 1 milhão, o cara não vai pegar tudo de uma vez. Existe um avanço da obra, um avanço físico. O quanto que aquele nosso empreiteiro, o nosso construtor, o quanto você, profissional, avançou na execução daquele serviço. Então, você tem lá todos os pacotes. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Bem simples. No nosso treinamento tem algo bem mais completo, ensinando como é que faz, mas vamos lá, na simplicidade. Vamos supor que eu vou começar um serviço que envolve alvenaria, chapisco, reboco, tá certo? O que é que eu vou analisar? Eu vou analisar quanto vai ser executado de cada serviço daquele naquele primeiro período. É como se basicamente uma planilha de medição, só que já dizendo o que você vai fazer a cada mês. O que é importante? Eu tenho que analisar, gente, para fazer o cronograma físico-financeiro, se eu estou fechando com o meu cliente, quanto que ele tem de disponibilidade. Como assim? De nada adianta eu fazer um planejamento financeiro, cronograma físico-financeiro dizendo que a obra vai avançar 4 meses, uma obra privada, onde o meu cliente ele não tem dinheiro para pagar em 4 meses. Como é que eu vou levar para ele uma proposta se ele vai dizer para mim, Felipe, eu não consigo fazer em 4 meses? Então eu tenho que pegar aquele planejamento e avaliar primeiro quanto o meu cliente pode pagar por mês. Qual é a disponibilidade financeira dele? O meu cliente vai chegar para você e dizer o seguinte, olha, no primeiro mês eu tenho 30 mil disponível. Você vai fazer até 30 mil. O que é que eu vou analisar? Eu vou pegar os serviços na sequência lógica e vou quantificar de acordo com o quê? Com a sequência lógica de serviços. Quanto que eu vou executar de cada um para chegar naquele valor. Por exemplo, R$2.000 que eu tenho que executar. Eu sei que a minha alvenaria custa R$20. Eu vou botar lá, por exemplo, os 100 metros quadrados de alvenaria para chegar nos 2.000. Aí eu vou o quê? No segundo serviço, chapisco. Pô, o chapisco já pode colocar? Tá no tempo de cura? Não tá? Ah, chapisco também dá. Vou botar o chapisco. E vou somando a sequência de serviço até chegar no valor limite que o meu cliente pode pagar. Entendeu? Aí eu vou para o segundo mês. Ó, no segundo mês eu quero entrar com a coberta. Por quê? É melhor ir na coberta primeiro? Preste atenção, eu subi as paredes e painéis, eu vou analisar, é melhor eu cobrir primeiro, porque aí se porventura começar a chover, eu tenho o que fazer dentro, como passar instalações, como chapiscar dentro, como fazer o piso. Agora, se eu não cobrir, se eu for simplesmente rebocar, o que é que vai acontecer? Se passar 15 dias chovendo, eu passo 15 dias sem ter ninguém na obra. Por quê? Não vai estar nada coberto. Então eu tenho que entender a sequência lógica e colocar naquela planilha explicando quanto que vai avançar em metros quadrados, em unidade de serviço, e quanto que aquilo vale em valores financeiros e o meu cliente vai dizer se consegue pagar aquilo ou não. Isso a gente faz para fechar com o cliente. O cliente, eu não chego para ele dizendo, olha, sua obra vai custar R$100.000. Não, olha, eu fiz um planejamento para terminar sua obra em 4 meses. Essa obra vai te custar no primeiro mês tanto, segundo mês tanto, terceiro mês tanto, quarto mês tanto. Tá bom para você? Não, não tá, Felipe. Tal mês é um mês ruim para mim. Mês de dezembro eu trabalho com comércio. Vamos lá, eu trabalho com escola e mês de dezembro é um mês que não sobra tanto dinheiro, eu estou pagando 10º, o funcionário está de férias. Vamos fazer o seguinte, vamos estender esse mês aqui em 2 e aí a gente faz um remanejamento. Você não vai precisar me entregar a obra antes. Eu vou diminuir o ritmo do serviço da obra e aí você vai e paga um valor abaixo daquilo que estava previsto.
A obra que duraria 4 meses vai começar a durar 5. Então, quando eu vou fechar com o cliente, o cronograma físico-financeiro é importante para o cliente saber quanto que a obra dele vai avançar mês a mês, onde ele possa ter um parâmetro de dizer, ó, Felipe, você disse que ia estar 100% pronto da alvenaria no segundo mês. Eu estou passando aqui hoje e não está a alvenaria pronta, eu te paguei a mais. Tem alguma coisa errada nisso aqui, né? Vamos analisar realmente? Então, é um parâmetro visual para o cliente, para ele saber exatamente o que é que está sendo feito em cada etapa da obra, tá certo? E aí, posteriormente, você vai fazer a análise e a correção com a planilha de medição, mostrando que o que estava previsto realmente foi executado ou não. O cliente tem que saber por que é que ele pagou a menos ou por que é que ele pagou a mais, caso você tenha acordado de avançar o ritmo da obra, tá bom? Então, duas situações bem importantes. Isso para fechar com o cliente. E no pós-obra? E na hora da obra? E na hora que fechou com o cliente? Qual é a minha importância? Monitoramento. Como assim, Felipe? Monitoramento? Isso mesmo. Eu tenho que pegar aquele planejamento e analisar toda a sequência de serviços para poder garantir a execuibilidade dela. De forma que eu não ultrapasse o que está previsto, porque isso pode impactar no meu bolso. Óbvio, se você tem capital de giro, pegou uma promoção para comprar revestimento cerâmico, a cerâmica estava prevista para você fazer um mês depois, meu amigo, se está lá previsto, vai lá, bota teu dinheiro no jogo. Só que tem que ter muito cuidado quando você faz isso em outra modalidade de obra que eu vou falar daqui a pouco. Então, é importante eu levar exatamente o que eu planejei na hora de execução para estar de acordo com o que o cliente viu, colocar exatamente o que estava previsto, não fazer a menos nem a mais. Se eu for fazer a mais, eu tenho que conversar com o cliente para dizer, olha, eu estou com uma equipe boa parada e eu queria adiantar a coberta nesse primeiro mês. Você tem disponibilidade financeira de me adiantar? Ele vai dizer, não tenho. Aí você vai pesar, poxa, eu sei que mês que vem ele vai me pagar, eu estou com uma promoção e eu tenho dinheiro em caixa. Eu vou tirar dinheiro do meu bolso, vou colocar e no mês que vem eu recebo. Agora sabendo da sua conta e risco. Ou pede uma autorização do construtor, pede uma autorização do cliente, pede para ele assinar dizendo que você vai pagar para ele te reembolsar. Por quê? Porque você está ganhando. Tu pegou uma promoção de madeira por metade do preço. Tu está ganhando 50% em cima do material, tá? E o teu cliente não tem nada a ver com isso. Você que adiantou a obra. Deu para entender isso aí? Então é muito importante esse jogo. O que eu costumo dizer sempre, o que é combinado nunca sai caro. É o que você está acordando com o cara. Agora, Felipe, em obra pública, eu posso fazer isso? Minha gente, cuidado. Obra pública tem alguns agravantes. Como assim? Quando a gente está tratando com obra pública, vem um valor, uma dotação do governo federal, por exemplo, que a gente chama de disponibilidade financeira, o termo de referência. Dizendo lá, olha, nós temos 1 milhão disponível. Essa obra, você quando pega o orçamento base da licitação, ele tem dizendo lá um orçamento e um cronograma. Aquele cronograma é exatamente quanto a prefeitura tem que te pagar naquele determinado período. Mês 1 tem que te pagar 300 mil. Mês 2, 200 mil. Mês 3, 300 mil. Exatamente aquele valor é o valor que a prefeitura teria de disponibilidade naquele determinado momento. Você pode sim fazer a mais, desde que você documente isso, você faça uma solicitação de avanço da obra. Você manda para o secretário ou para o fiscal dizendo que vai adiantar a obra mais do que o previsto e quer saber se está autorizado. Ele dando a autorização, você vai lá e faz a mais. Felipe, mas poxa, tão simples, toda a prefeitura vai querer fazer isso. Gente, cuidado. Você pode sofrer muito por não fazer isso. Como assim? Imagina, você está trabalhando com obra pública, tu ganhou aquela obra, o prefeito não gosta de você, a administração pública não gosta de você, só quer um motivo para te tirar de lá por causa daqueles arrumadinhos que costuma ter nas obras públicas. Aí tu chega pro prefeito e diz, olha, tá previsto para começar o revestimento do porcelanato ou granilite daqui a um mês. Eu posso colocar esse mês? Ele vai dizer, bote aí, beleza? Sem documentação nenhuma, o que é que pode acontecer? O órgão público ele tem o poder tanto de aditivar serviços, como de suprimir. Vou dar um exemplo aqui. Ele pode chegar na obra e dizer, olha, nós estamos com dificuldade financeira e eu vou suprimir em 20% isso aqui. Como assim? Tá lá o piso de cimento queimado, ele pode chegar para você e dizer, olha, é o seguinte, depois que tu já colocou o revestimento, depois que tu botou tudo, ele pode chegar para dizer, olha, não quero não, vamos fazer aqui um termo de quê? Um termo de supressão, dizendo que eu vou eliminar o piso, eu não quero mais botar piso não. Só que tu já colocou. Ele vai dizer, não meu amigo, você colocou na hora errada, era para colocar mês que vem e a gente resolveu mudar isso agora. Tu não tá documentado. E aí? E aí que talvez você até ganhe na justiça. Mas só que até você provar. E aí? Até você conseguir mostrar que aquilo ali era essencial. O órgão público sempre tem razão. Então, muito cuidado. Não avance o que tem que ser feito na obra sem antes ter uma autorização do órgão público.
Porque eles podem, por sacanagem, querer suprimir algum serviço e você depois vai ficar sem nenhum documento para provar. Ele vai dizer, meu amigo, eu não tenho condições de pagar o piso granilite não. Eu vou entregar a obra do jeito que está, posteriormente a gente reforma. E aí? E aí tu botou o dinheiro do teu bolso e avançou, tu perdeu o dinheiro. Com obra pública eu tenho que trabalhar sempre documentado, eu tenho que ter muito cuidado. Então é muito importante você seguir à risca o planejamento do cronograma físico-financeiro. Ou se você for fazer alguma alteração, seja para diminuir ou para avançar, que você se documente, que você esteja munido de provas de que você solicitou e que a administração pública aprovou esse serviço. Felipe, como é que eu faço o cronograma físico-financeiro? Para fazer o cronograma físico-financeiro, só preciso saber mexer um pouquinho no Excel, pegar o valor do orçamento e ter um entendimento da sequência lógica. Sabe o que é que acontece muito? Sabe o que muita gente erra? Tá o cronograma físico-financeiro. Eu chego lá, tá lá, alvenaria, aí o cara avançou o reboco e esqueceu de botar o chapisco. Oxi, como é que tá fora de sequência? Tá a coberta no primeiro mês, 30% da coberta, só que só executou 20% da alvenaria. Como é que ele fez a coberta sem estar com os apoios? Como é que ele fez? Então, para fazer o cronograma, eu tenho que entender a sequência do serviço. O que é que vai ser feito primeiro? Primeiro vai ser a limpeza, depois vai ser aquilo. E mês a mês eu imagino na minha cabeça quais serviços vão ser feitos na obra e quanto que vai avançar daquele serviço. Olha, a minha limpeza do terreno tem que ser feita toda no primeiro mês. As ligações provisórias eu vou colocar logo lá. O barracão da obra, gente. O barracão da obra é feito no primeiro mês. Eu coloco para medir, eu coloco como se ele vai ser executado todo no primeiro mês, para receber no primeiro mês, sim ou não? Quem concorda comigo? Barracão da obra não se paga no primeiro mês, meu amigo. Como é que eu vou pagar numa obra pública um barracão da obra, e no segundo mês o construtor tira e leva para outro canto? Não pode. O barracão da obra ele é pago dividido. Se eu tenho uma obra de 4 meses, eu posso dividir ele, o pagamento em 4 no cronograma físico-financeiro, ou posso fazer o avanço. Se no primeiro mês a obra vai andar 30%, eu vou pagar proporcional a 30% do barracão. Se na segunda obra, no segundo mês está avançando 20%, eu vou avançar 20% do barracão. Então, o barracão não pode ser pago no primeiro mês, porque o fiscal tirou foto, beleza. Depois o barracão, o construtor levou para outro canto. O barracão ele para estar lá durante a obra inteira. Felipe, como é que tu aprendeu isso? Meu amigo Cláudio Saurian, Jorge Leitão, André Kuhn, no nosso treinamento do Congresso Nacional de Obras Públicas. Então, isso de botar que vai ser executado em engenheiro. Olha, mês de engenheiro. Meu amigo, a obra foi dividida em 4 meses. Olha que problema sério do cronograma físico-financeiro da planilha de medição. Engenheiro, uma obra ia demorar 4 meses. Faz sentido? No primeiro mês, era para, vamos lá, que de engenheiro tivesse 10 mil reais. No primeiro mês, 2.500. Segundo mês de 2.500, terceiro mês de 2.500, 4 meses de 2.500, não é isso? Beleza, só que se a obra precisou estender o prazo, não terminou em 4 meses, tu pagou os 4 e os outros 2 meses, onde é que está o engenheiro? Não se paga dessa forma. Esse serviço que a gente tem como custo indireto, ele é pago proporcional ao avanço da obra. Se a obra está lá, uma obra de 100 mil, e no primeiro mês o engenheiro só executou 30% da obra, o valor do engenheiro que deve ser liberado na planilha de medição é equivalente a 30% do valor da engenharia da obra inteira. Porque desse jeito não tem risco. O cara só recebe o serviço inteiro quando ele tiver terminado a obra. Se eu paguei todo mês se a obra tiver mais 2 meses por causa de atraso, e o cara pode me pedir inclusive um aditivo de engenharia. Então, eu tenho que pagar proporcional ao que foi avançado da obra. E aí, que sacada! Quem não sabia disso, levanta a mão. Quem não sabia disso, bota aqui, eu não sabia. Só para eu saber que essa live valeu a pena. Teve 2 sacadas e vocês não vão errar mais. Felipe, quando é que tu aprendeu isso? Experiência, bebê. Desde 2015. Sempre paga proporcional. Outro detalhe que é muito foda é revisão de coberta. Aí o cara bota lá, vai ter que revisar 20 metros quadrados de coberta. Pô, quando o cara começou a mexer lá em cima, ele revisou esses 20 metros do lado direito e o resto tá com vazamento do lado de lá. Não é assim. Revisão da coberta, eu pego toda a área da coberta, porque ele não tem como deixar vazamento e digo, 30 metros quadrados de coberta. Só que, pela análise que eu fiz, eu vou botar lá quantos por cento vai ter reposição de telha. Dos 30%, dos 30 metros quadrados de área, eu vou dizer que só tem reposição em 10%. Então eu boto a quantidade e crio uma quantidade de serviço, para não dar brecha para o cara dizer, olha, eu revisei, mas está faltando em tal canto, a mentoria, a planilha não paga. Entendeu? Essas sacadas que vocês têm que aprender no dia a dia. Tá vendo? O cabo dá os pulos do gato e vocês ainda não assistem as lives. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Beleza, gente? Fui! Lembra de dar o print e marcar as reconstruções.